essa questão da grávida, tudo varia da pessoa e de boa e má fé. Eu fui uma grávida que trabalhei minha gravidez toda, só ia ao médico e voltava, que era bastante proativa no meu trabalho, e eu conheço inúmeras pessoas assim. Então, não se trata do estado de saúde da pessoa, se trata de quem é a pessoa, né? E aí se criou um rótulo para muitas pessoas de que ter uma grávida é um problema. E aí eu volto a dizer para vocês, essa interpretação, respeito, cada um, claro, tem direito, eu acho ela equivocada, porque eu acho que realmente varia muito da pessoa e não do Estado. Então, continuando, com relação a essa questão da grávida, nós já temos várias medidas protetivas para elas antes da Covid, né? A mais conhecida de todas que a gente tem, é claro, né? Enfim, é a questão do salário maternidade, de quando ela sai, né, de licença, enfim, que ela vai ter o bebê e ela fica lá, enfim, durante um tempo para poder, né, a criança, enfim, ter o período próximo da mãe, enfim, durante os primeiros meses, para trazer essa proximidade. Muitos países não têm isso, tá, gente? Nessa quantidade de tempo que a gente tem aqui, não. Muitos países têm muito menos do que a gente tem aqui. Enfim, alguns, claro, somam férias, como algumas tentam fazer aqui, tudo isso. Também tem a questão, claro, né? Enfim, que vem essa estabilidade no emprego, e aí entra aquela questão que a gente estava falando da CCT. A gente acaba tendo uma convenção coletiva para tentar trazer um dinamismo, e muitas vezes a própria CCT aumenta o prazo, enfim. O que nós temos? O que nós temos relacionado à grávida, que eu acho importante também para falar para vocês? Eu não queria só entrar direto na questão da Covid e conversar um pouquinho sobre a questão de grávida, que a grávida se tornou um pouco de tabu, né? Então, seria importante a gente entender que a gente também, por exemplo, pode fazer acordo com grávida durante a gestação. A gente pode acordar com ela com relação à amamentação, a gente pode acordar com ela a questão de home office, a gente pode fazer um monte de coisa com ela. O que a gente tem que tomar cuidado é como fazer, né? Porque o que a gente tem que deixar sempre claro nas nossas relações é que a grávida não está sendo prejudicada, para a gente não entrar naquela presunção que eu falei histórica de que está sempre tendo um desequilíbrio e o empregador se valendo, né, de alguma posição hierárquica para se prevalecer. Então, assim, eu não posso fazer nada com a minha grávida, eu não posso mexer nela. Não é isso, tá, gente? Não é assim. Isso acaba sendo uma lenda, né, um folclore de o que a gente pode. A gente pode, inclusive, é lei a gente poder mudar ela de função, inclusive, se ela estiver fazendo alguma coisa que possa colocar em risco a saúde dela e do bebê. Isso está na CLT, inclusive. Então, assim, a gente pode, sim, mexer, a gente pode, sim, conversar, fazer acordos. O que ela não pode é renunciar a nenhum direito. Isso é o que ela não pode, porque aí a gente cai naquela presunção, né? Bom, do mesmo jeito que a gente estava falando do direito do trabalho aqui, desse conceito histórico dele protetivo, caímos na questão das gestantes e dos empregados na pandemia, na bendita, aspas, bendita pandemia, né? Né? Para não falar outra palavra. A gente teve, Bolsonaro fez, né, enfim, com a lei, com a 14.151 ano passado, surpreendeu a todos com aquela lei belíssima, dizendo grávida não trabalha mais, grávida vai para casa, grávida não entra presencial na empresa, enfim, né? E deixou todo mundo apavorado, porque foi uma lei curta, que não dava diretriz, quais são os parâmetros, e aí eu vou dividir com vocês também um conceito de lei. Nós temos um país hoje, e aí eu não estou aqui defendendo político, que eu não tenho político de estimação, vou deixar isso bem claro também. Nós temos um país dividido. Nós temos um país que a política está judicializada, né? Tudo vai parar no STF. Tudo, né? Tudo virou uma polêmica. Então, o que acontece? As leis, quanto mais coisa ele coloca, mais chance de ser questionado. Então, eu tenho comigo que hoje, quanto menor ele faz por isso, entendeu? Que é para tentar não polemizar. Mas não dá, porque aí ele cria inúmeras interpretações que deixam a gente perdido, que é o que aconteceu com a história da gestante, né?
todo mundo sentiu demais. O que a gente vai fazer? Tem que pagar? Que absurdo. Bom, nesse cenário aí, né, naquele momento, ela ficava à disposição no home office, né? A gente oferecia computador, aparelho celular, mas a gente sabe também que uma doméstica, uma empregada doméstica pode trabalhar de home office, né? Uma comissária de bordo, que na minha época chamava aeromoça, tá, gente? Mas agora é comissária de bordo, né? Quem trabalha em fábrica, em produção, como auxiliar de produção, essas pessoas não poderiam fazer home office, não encaixa na função que você desempenha. Então, enfim, isso gerou um debate absurdo, todo mundo ficou muito indignado, a gente sabe disso, dizendo que não conseguia, inclusive, arcar com esse custo, porque você acabava, né, não tendo o que efetivamente colocá-la para fazer. E aí, enfim, a gente fez algumas ações nesse sentido no INCCA, que foram distribuir ações, obrigando a ser custeado pelo INSS, o período em que ela ficou em casa, né? Já que a lei tinha essa lacuna, essa brecha de só estabelecer isso, a gente distribuiu diversas ações nesse sentido, né? De fazer com que o governo arque, já que ele protegeu corretamente, ninguém está querendo aqui discutir se era certo ou errado, se tinha que deixar a grávida trabalhando, e eu volto até a dizer para vocês o que a gente vivia naquele período. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente chegou até aqui, graças a Deus, né? Estou viva, obrigada, né? E a gente tem muita coisa ainda de efeito disso na humanidade, enfim. E grávida, imagina, né? É uma situação, não é só ela, é um feto, né? É um bebê, né? A gente não conhece nem o efeito dessa doença nos fetos. Essa é a grande verdade. Ninguém sabe ainda qual é o efeito que essa doença pode causar num bebê, né? E aí, enfim, realmente ainda é uma incógnita. A gente teve que, enfim, o ônibus em andamento, a gente apertando o parafuso para tentar vacina e bota a grávida no home office e tudo. Então, realmente, a gente viveu um momento bem conturbado. Male na gente, né, Rê? Porque nem para quem não está gestante, a gente não sabe ao certo todas as sequelas que o vírus pode deixar. Desculpa te interromper, mas eu queria só falar para o pessoal que a doutora Renata vai terminar de explanar e aí depois a gente abre para as perguntas, tá? A gente está vendo aqui as perguntas no chat, a gente tem... Já tem? Falar um pouquinho com elas. Opa, o assunto é bom, é quente. O assunto é polêmico, né? Polêmico. Então, não, mas olha, você pode me interromper quando quiser, tá, Dani? Foi o que eu falei para você, é um bate-papo, entendeu? Vamos bater papo. E depois a gente bate papo com todo mundo, né? Isso. Enfim, e aí, né, a gente teve esses meses todos de agonia. Toda semana, eu tenho certeza, se não foi todo dia, você na Ablus tinha alguém te perguntando se as gestantes já poderiam voltar ao trabalho, né, presencial, assim como a gente no escritório. Eu acho que o que a gente mais respondia de consulta trabalhista era sobre isso, perguntando se podia, se não podia, como é que estava e tal. E tinha essa questão da remuneração, né? Porque assim, com a gestante em casa, você tem a questão do desfalque na equipe, né? Porque teoricamente entrou na pandemia, reduziu-se a equipe, aquela pessoa estava sendo contada lá, então você tem um desfalque na equipe. Tem a questão da remuneração, porque em alguns casos, em muitos, na verdade, não conseguiu se adaptar a um trabalho para ela em home office, né? Algumas empresas ou até lojistas de varejo conseguiam fazer as vendas online, mesmo assim a gente sabe que não online, WhatsApp, Instagram, código de vendedor não são tão expressivas, né? Então, tentou-se dessa forma, mas isso também onerou a folha de pagamento, né? Porque eu estou com um colaborador a menos, eu tenho obrigação de pagar um salário integral e às vezes sem poder usar a mão de obra de forma efetiva, né? Então, criou-se tudo isso com o intuito de proteger a gestante, porque nós estamos falando de uma vida, isso é super importante, porém não se pensou desse outro lado, né? E aí entrou essa questão da polêmica nesse sentido também. Você onerou o empregador, né, de uma maneira, ainda que nobre, vamos chamar assim, né, Dani? Ainda que de uma maneira nobre, né, que a intenção de preservar a grávida, né, Sim. do desconhecido, vamos chamar assim, como a gente está falando, a gente não sabe os efeitos disso, nem a gente, né, assim, que não estava grávida, quem pegou, quem foi mais grave, como meu sócio, muita gente talvez não saiba, o Marco chegou a ser entubado pela Covid, eu presenciei de perto
o que essa doença pode ser. Conheço muita gente que perdeu entes queridos, e aí fica, inclusive, meus sentimentos aqui para essas pessoas, que eu sou muito solidária, porque eu passei bem perto de uma tragédia dessa. Então, enfim, a gente não conhece a doença, essa é a verdade. Então, assim, foi nobre, mas foi atropelado e onerou, mais uma vez, quem normalmente carrega o piano, que é o empregador. Não é isso? Quem carrega o piano, né? E aí, se a gente voltar naquele contexto histórico que a gente fala, entra como se fosse o algoz e a vítima, né? Então, como você já é o algoz, carrega você, não é isso? Como você já é culpado, carrega você aí a questão. Enfim, foi a solução que eles arrumaram na época, né? Enfim, dentro do que eles imaginaram. Enfim, e aí a gente sabe, tem outras questões envolvidas, tem orçamento envolvido, você precisa de verba orçamentária. Imagina, para uma questão emergencial dessa, quantas grávidas passariam para entrar num orçamento de emergência, e aí não tinha verba. Então, tem tanta coisa que foge um pouco até do nosso dia a dia, para a gente imaginar o que levou a ser dessa maneira. Mas, enfim, isso eu te falo. A gente distribuiu diversas ações contra o governo nesse sentido, né, do INSS, que ele pague esses meses de remuneração. Afinal de contas, ele determinou isso, né? E como havia essa brecha de quem deveria arcar, a gente realmente tem várias ações nesse sentido, graças a Deus, evitando esse custo aí para os nossos clientes. Bom, e aí todo mundo esperando o projeto de lei tramitar, todo dia, todo mundo acessando o site do Congresso, ligando, como é que está o projeto de lei, como é que está o projeto de lei. E aí, hoje se publica. Então, parece até que a gente combinou com o Bolsonaro, né? Que a gente combinou. Eu posso até fazer esse marketing. A gente combinou com o Bolsonaro. Né? Ele soltar pertinho. E a gente colocou dia 10, mas não tinha nem noção de que a lei ia andar dessa forma, né? Caiu super certo. Foi. A gente combinou essa data, enfim. E aí, quando começou o movimento, né, Dani? Anteontem a gente, mas para todos os efeitos, vamos deixar que a gente mandou o Bolsonaro assinar segunda-feira e ele seguiu o nosso comando da Argos, tá bom? Felicíssimo nosso. Obrigada, Bolsonaro. Enfim, e aí a gente chega nessa questão do retorno ao trabalho da grávida, né? Ele é obrigatório? Sim, de acordo com algumas condições que estão lá estabelecidas, que não são muitas. Então, enfim, dá para eu repetir aqui para vocês. Se fosse para ler um monte de inciso aqui, realmente eu não ia fazer isso com ninguém, mas como são poucos, enfim, dá para a gente conversar. Encerramento do estado de emergência, né? A vacinação, que aí entra mais uma polêmica, que a gente não podia deixar. Hoje a Vivi até mais cedo, a gente estava batendo um papo sobre isso, né? Porque, é claro, todo mundo hoje consultou sobre isso. E não adianta a gente dizer, espera o webinar, não, espera lá. Não. Fala, me explica, socorro. Né? Porque todo mundo já quer botar as grávidas para voltarem amanhã. A lei já está valendo. Então, você já pode trazer elas de volta, né? Então, começa a questão do após a vacinação, né? Hoje, a gente tem como completa a imunização, né, para algumas das vacinas, a terceira dose de reforço. A Janssen, né, que teve uma dose e teve um reforço. Mas isso é um requisito, tá? Tem que ter a vacinação completa. Então, se ela ainda não tiver completado o ciclo vacinal, ela não pode. Vamos lembrar disso, né? Considerar completa a imunização. Então, e aí, nesse caso, é importante também acompanhar os calendários, né? Porque já tem se falado nas quartas doses, então... Isso. Essa questão da quarta dose, né? Enfim, em especial, o Marcos defende uma teoria, que eu vou dizer para vocês, que ele fala que isso vai ser igual a vacina da gripe, a gente vai tomar todo ano. Uhum. Ele fala isso. Ele fala, é para se preparar, que a gente... Claro, hoje, como a vacina ainda eu não quero entrar em polêmica, tá? Longe disso. Mas a gente sabe que a gente não teve todo o tempo do mundo para testar a vacina. Isso é nítido, a gente sabe. A gente teve que correr contra o tempo, inclusive, né? Então, a tendência é que isso vire, inclusive, uma vacina anual, como é a gripe. O Marcos fala isso e eu concordo com ele. Então, hoje, a gente tem um ciclo que o Ministério da Saúde define.
né? E isso está, inclusive, escrito lá. A partir do dia que o Ministério da Saúde considera completa a imunização. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando se o Ministério da Saúde também faz alguma alteração nesse sentido, né? Aí, Rê, você colocou aqui que a pessoa, a partir de hoje, ela já pode voltar. E se houver uma recusa da gestante, eu não quero voltar, o que fazer? Então, essa é uma questão do seguinte, ela não pode se recusar, né? Ela não poderia se recusar a voltar ao trabalho, entendeu? Porque ela tem que voltar. Se ela se recusar, eu recomendo que você mande telegramas, tá certo? Enfim, né? Se ela não puder comparecer, nem nada disso, mas você manda telegrama, obrigando ela ao comparecimento, porque assim, voltando novamente, a Justiça do Trabalho ela é protetiva com a grávida. A gente sabe disso, gente, né? Ninguém aqui, eu não sei quantas pessoas aqui, eu não ia falar que ninguém aqui não sofreu um processo trabalhista, mas é uma coisa todo mundo que está aí. Mas a gente sabe que a maioria já teve uma ação trabalhista. Acho que a maioria já sentou lá na frente de um magistrado e já sentiu como é a presunção de desequilíbrio que eu falei lá no início, de que você oprimiu. Ponto. Né? De que você foi o algoz, o opressor e a outra parte. Quando a gente está falando de grávida, isso, gente, olha, a Justiça do Trabalho vem melhorando, tá? Ela vem melhorando com relação a isso, talvez não na velocidade que todos nós gostaríamos, mas ela vem melhorando com relação a isso, tá? Só que quando a gente fala de grávida, a gente torna aquela pessoa aquilo que a gente estava falando no início, a gente torna aquela pessoa um ser sublime, né? Ela está gerando. E tem muitas juízas magistradas do sexo feminino também, né? Então, precisamos lembrar disso também. Muitas se solidarizam e tudo. Mas, ainda assim, o que cabe a gente é provar a má-fé, tá bom? Porque uma grávida não está livre de uma justa causa, tá? Claro, justa causa é um tema muito polêmico para quem não está grávida. Imagina para uma grávida, tá certo? Vamos lembrar disso. Mas a gente precisa de provas e subsídios da má-fé de uma pessoa, que foi aquilo que eu falei no início. A lei é bacana, a forma como a pessoa decide aplicá-la é o complicador. Ela não pode se recusar a voltar ao trabalho, em especial vacinada, né? Como a gente estava falando, em especial vacinada, porque eu tenho plena certeza que ela está tendo uma vida normal, ela está saindo, ela está indo ao mercado fazer compras, ela está indo à farmácia. Então, assim, se recusar somente ao trabalho, eu tive um caso de um colaborador, deve ter de uma empresa que a gente atende, não era uma grávida, mas só para você ver o que é a má-fé. Como tem aquela portaria que fala que se você teve contato com alguém com sintoma, e aí a pessoa, você começou o nariz a escorrer, enfim, se você estava tendo 2 sintomas, ele mandava mensagem para a empresa e falava, olha, eu não posso ir trabalhar porque eu tive contato com uma pessoa da minha família e aí não aparecia. Aí passava vários dias sem aparecer, aí depois ligava de novo, olha, eu não posso porque agora eu estou com outra pessoa com sintomas da minha família. E aí eu falei assim, vamos lá, peraí. Pode ser uma infeliz coincidência? Claro que pode, né? Sem dúvida. Mas ele está saindo para encontrar as pessoas, porque ele não pode morar com essa turma toda, né? Cada semana ele tem contato com uma pessoa, quantos moram na casa dele? E assim a gente foi cercando. Assim a gente foi cercando. Então, como é que funciona hoje para a gente? É um trabalho cansativo de formiga, mas é o que tem que ser feito para a gente se proteger de pessoas de má fé. Né? Então, assim, ela não pode se recusar, porque a lei estabelece hoje que ela tem que retornar. Tá? Então, assim, se ela se recusar, telegrama nela, consulte seu advogado, que ele pode distribuir uma tutela. Tutela é como se fosse uma liminar, tá, gente? Uma tutela na Justiça do Trabalho, comprovando isso, mas isso, claro, cada um consultando seu advogado para lhe indicar o melhor caminho. Aonde eu vou chegar nesse momento para falar mande telegramas, estou aguardando seu comparecimento, seu atestado de vacinação, entendeu? Enfim, esse é o passo 1 para você fazer para ela poder ser compelida, obrigada a aparecer, né? Porque eu hoje já imaginei, eu falei, gente, quinta-feira, você está mandando mensagem para a grávida para ela voltar amanhã?
ela estava viajando, né? Eu falei, você acha que ela vai aparecer amanhã? No máximo, ela aparece segunda na tua empresa, né? Ela programou viagem amanhã. Eu juro que eu fiquei pensando hoje aqui. Eu falei, pô, ele soltou ali na quinta, deve ter grávida xingando esse homem. Eu ainda pensei isso, deve ter grávida xingando esse homem. Enfim, vamos lá, né? E aí a outra fala, se ela se recusar a se vacinar contra o novo coronavírus. Eita, Lili, vamos lá, né? Tem isso também, né? Que foi até uma das abordagens da lei e que, inclusive, saiu, assim, eu vi uma chamada falando que foi permitido o retorno das gestantes não vacinadas, mas não ficou muito claro na chamada da matéria em quais circunstâncias e que aquilo era pertinente à vontade dela, né? Não que a empresa não tenha que tomar o cuidado com a vacinação. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa polêmica. O direito do trabalho, essa questão que a gente estava falando dele ser protetivo, dessas presunções todas, ele e constitucionalmente falando, e a CLT, ali se estabelece que é dever do empregador um ambiente saudável de trabalho. É dever do empregador. Isso é o que está dito lá. E aí está dito da forma mais ampla. Aí começam aquelas normas regulamentadoras que a gente vê, a NR, número tal, que quando você chega na obra o cara está de capacete, o cara não pode estar sem luva, de acordo com a função, a iluminação. Então, tudo isso que você vê são normas criadas para o ambiente saudável do trabalho. E aí, o que a pandemia trouxe? Você precisa ter um ambiente saudável no trabalho. Como é que você faz isso? Aí entra essa discussão, porque hoje, não é porque ela se recusou a se vacinar e ela assine um termo de responsabilidade que o nosso problema vai acabar. Nós continuamos sendo responsáveis pelo ambiente de trabalho. Então, mas o prefeito falou que não precisa mais usar máscara, não sei aonde. Não importa o que o prefeito está falando, gente. Nosso dever dentro da nossa empresa é continuar zelando por esse ambiente de trabalho sadio, saudável, em que a gente consiga comprovar que não foi lá que ninguém pegou nada. Isso é muito importante. Então, e aí entra, enfim, provavelmente isso está lá nas perguntas, mas eu já estou adiantando. Existe a portaria interministerial desse ano que saiu, que estabelecia uma série de diretrizes para a gente com relação a essa etiqueta sanitária, uso de máscara e tudo, álcool em gel, colocar nos quadros de aviso das empresas, estimular, mesmo para quem não se vacinou, estimular a vacinação, colocar nos quadros, vacine-se, enfim, fazer uma campanha. Tudo isso continua sendo o nosso dever para que a gente consiga comprovar numa eventual reclamação trabalhista futura que nós tivemos o nosso dever cumprido, tá? E que provavelmente não foi lá que foi pego, porque a gente cumpriu com a nossa parte, tá? Isso é muito importante, porque aí entra aquela questão que a gente estava falando. Ainda que se assine um termo de responsabilidade, em que condições foi assinado o termo? O que um juiz do trabalho vai entender sobre esse termo? Então, não, e assim, eu vou até trazer um pouco mais de pimenta, né, na polêmica, porque existem jurisprudências que dizem que as pessoas, a empresa pode exigir comprovante de vacinação, né, porque estamos falando da saúde coletiva, né? Apesar de cada um ter a sua individualidade, seu direito individual preservado, quando se fala de saúde coletiva, então existe a possibilidade de uma empresa exigir. E eu acho até que no caso de uma gestante é algo bem mais delicado, já que a gente está falando sobre isso. Então, o que fazer numa situação dessa? Porque a lei fala que ela pode se recusar mediante a assinatura de um termo de responsabilidade. Em contrapartida, a empresa também poderia, em tese, exigir a vacinação, né? E como faz se no grupo a empresa tem dentro da política dela exigir que todos se vacinem? Como que faria nesse caso? Então, tem uma portaria do MPT, né? Enfim, a gente não falou um pouquinho do MPT, vamos falar só um bocadinho dele. O MPT é o Ministério Público do Trabalho, que ajuda o auditor fiscal, que é o fiscal do trabalho, né?
que antigamente a gente recebia muito na nossa empresa, pedindo para a gente enviar documento. Hoje em dia eles mandam por e-mail. Sou fiscal, segue aqui minha notificação. Por favor, me envie todos esses documentos aqui, porque eu vou te multar online. Agora é assim. Que moderno. Né? Enfim, o MPT é o fiscal da lei. Do mesmo jeito que a gente ouve falar do Ministério Público, que apura, da Lava Jato e essas coisas todas, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, que é o que faz o trabalho de cuidar, por exemplo, de distribuir ações judiciais na esfera trabalhista, garantindo a preservação dos direitos. Então, aquelas ações civis públicas que a gente ouve na Justiça do Trabalho, distribuiu para garantir que uma empresa cumpra a convenção coletiva. É isso, tá? Descumprir um termo de ajustamento de conduta. Não sei se muita gente já ouviu falar aí de termo de ajustamento de conduta. O MPT muitas vezes visita você, abre um inquérito, você comparece e aí ele falou, ó, tudo bem, você estava fazendo, mas agora você vai se comprometer a não fazer mais. Então, você vai assinar esse TAC comigo, que é um termo de ajustamento de conduta. Aí você assina. Se você descumprir, ele executa uma multa. Enfim, o Ministério Público está aí para ser esse braço forte de sindicato, enfim, para poder ajudar na fiscalização da legislação trabalhista. Teve uma portaria deles, ano passado, que dizia que, enfim, ele atualizou uma lista de documentos discriminatórios, vamos chamar assim. Dentro dessa lista constava o quê? O comprovante de vacinação. Que você não poderia pedir mais o comprovante de vacinação. Bom, isso está no STF. Como a gente falou lá no início, tudo vira justiça. Está no STF. Porque realmente, exatamente, você me lembrou, eu me lembrei disso exatamente pelo que você estava falando. Nós falamos de um tema polêmico. Hoje, a nossa Constituição, ela protege o direito individual, o direito à intimidade, o direito à privacidade. Mas quando a gente está falando de uma pandemia que está matando e que eu tenho que evitar a contaminação, eu tenho que relativizar o valor que eu dou para o direito individual e majorar o coletivo, o social. Quando eu estou fazendo isso, eu dou o direito ao empregador, que é o que a gente chama de poder diretivo, para que ele possa exigir um comprovante de vacinação. Isso está no STF, tá? E, enfim, está indicando que o julgamento é favorável a pedir. Porque senão não acaba. Loucura, senão não acaba. Aí hoje veio a lei. A lei hoje deixa subentendido que é necessária a apresentação. Sim. Quando você lê o após a vacinação, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização, ali dentro aí é aquilo que a gente brinca, falou pouco e deixa o resto para interpretar, né? Foi exatamente isso que ele fez, após a vacinação, ou seja, eu preciso ter acesso ao seu comprovante de vacinação, para eu poder saber que você efetivamente foi vacinada. É o meu dever te pedir, inclusive. Pela lei, é meu dever te pedir. Né? Então, é a questão da interpretação. Eu entendo que hoje ficou mais claro que a gente tem o dever de pedir. Legal. E se ela se recusar, está dentro do direito dela, assina um termo de responsabilidade, está tudo certo. Assina o termo de responsabilidade, dizendo, dentro do termo, que inclusive se recusa a apresentar o comprovante de vacinação. Aí entra aquilo que eu estava te falando. Tudo isso é prova que você guarda. Porque uma pessoa que está nesta página indica que a página dela é de litígio. Sim. Né? Aí são aqueles sinais que a gente já sabe. Quando você tem um colaborador que começa muito nessa página, a gente sabe onde é que acaba normalmente, né? Ô, Rê, a Silvia está perguntando aqui em relação a algo que você falou no começo. Se a gestante permanecer em casa por algum motivo afastada, receberá o salário da empresa ou do governo? Não Então, ficou muito clara na nova lei para mim. Porque tem a situação também de repente, ela tem alguma situação de saúde aí que mantém ela afastada por auxílio-doença. isso. Mas aí a gente não está falando só de Covid. Se ela tiver uma gravidez de risco, ela está enquadrada num outro patamar. Ela está afastada por uma outra doença, que é a gravidez, vamos chamar de doença, tá? Enfim, de risco. Ela está afastada por uma outra questão, que não é a Covid.
Mas aí ela vai ser afastada, entendeu? Tá? Mas aí quem diz isso é o médico dela. Com a questão da gravidez de risco, com os atestados, atestando, aí realmente... E isso, gente, essa questão quando a gente fala dessa questão das grávidas, isso e especificamente desses casos todos que a gente vem tendo desde o ano passado, é sempre caso a caso. Não tem uma receita de bolo que você possa aplicar, porque é aquilo que agora ela acabou de perguntar, a Silvia aí. Ah, mas se ela estava acometida de doença? Então, ela está afastada nem só pela Covid, ela está afastada por uma outra questão. Uhum. Tá? Agora, se ela, enfim, né, o risco de vida, se, por exemplo, é uma gestação de risco para ela ou para o bebê, é aquela história do afastamento normal, 15 dias pela empresa, depois INSS. Né? Mas é o que eu estou te falando. Aí a gente está falando de uma outra questão que não passa pela Covid. Não passa pela Covid. E a empresa também pode manter em home office, se ela quiser? Ah, deu certo, está funcionando, eu quero resguardar essa colaboradora, pode manter no home office normal? Pode sim. Pode sim, tá? A lei fala que ela tem que voltar, mas, claro, se a empresa quiser manter, está funcionando. A gente precisa lembrar, né, claro, que a gestante ela não deixa de pertencer de um grupo de risco, né? Isso, então, que você está falando é para, por exemplo, se ela é uma gestante que não se aproveita dessa condição para estar em casa, sem querer trabalhar, sumindo, tudo isso, está funcionando bem, não tem problema nenhum, tá? Tá. Aí tem uma pergunta do Fernando aqui, ó. Eu falo, né, Dani? Já estamos quase acabando e eu estou falando igual, né? Imagina! O Fernando aqui está perguntando: adicionado um caso de comprovação além da vacinação, é permitido solicitar exame que comprove a condição de gravidez da funcionária? Porque assim, a gente sabe que não pode se fazer, porém tem algo vinculado com uma questão de saúde. Isso muda em alguma coisa? Olha, eu entendo que o direito à privacidade e à intimidade que estão relativizados são relacionados à Covid, né? Estão relacionados à Covid. Então, se eu ficar, por exemplo, eu pedir comprovação do exame, eu não tenho, por lei, direito de pedir exame de gravidez. Por lei, nós não temos direito de pedir. A gente normalmente pede porque a gente quer programar com ela exatamente isso. Você está grávida? Me manda exame. Quantas semanas você está? Pela lei, a gente não pode obrigar ela a apresentar um exame. É exatamente essa questão do direito à privacidade e intimidade, tá? Um exame, é dela. O que está dizendo ali é dela. Então, ela não é obrigada. Ela poderia apresentar um atestado, né? Vamos falar atestado, exame, né? Tem diferença. Então, se você pedir a ela um atestado que ateste a condição dela, né, para correlacionado à COVID, somente, eu entendo que você poderia não estar cometendo uma infração. Mas se não tiver nada a ver com a COVID, não. Ele até colocou aqui. Tive um entendimento que não é possível solicitar exame para comprovação de gravidez, que foi o que você colocou agora. E no caso de funcionário recusar a mostrar o exame e comunicar que está grávida. Então, essa é a grande questão. Ela comunica que está grávida. Eu volto a falar. Se a gente estiver falando da situação COVID, especificamente, ainda que não esteja diretamente ligado a isso, e aí eu vou falar para vocês, esse pensamento aqui, ele é controvertido. Ele é controvertido, porque a gente continua falando que a gente está com uma questão de COVID, mas a gente está pedindo um exame gravídico. Então, assim, é uma questão controvertida, não é uma questão com um martelo, para mim, 100% garantido de que você não venha ter problema. Mas eu não vejo problema em pedir. Tá? Eu acho que você pedir o exame para que você se programe. Eu não posso ter você na minha empresa. Deixa eu entender quanto tempo eu não posso ter você. Deixa eu entender quanto tempo eu não posso contar com você presencialmente, desde que isso não viole a intimidade dela. E são aí os dois direitos que se batem, que é o poder diretivo do empregador e o direito à privacidade e intimidade. Esse aqui eu tenho que usar com cautela. Eu não posso me valer desse poder diretivo e abusar dele. Qualquer decisão que eu tomar na minha empresa, para qualquer coisa, inclusive, eu tenho que lembrar disso.
O meu poder diretivo, ele está aqui, mas eu não posso abusar dele, porque é esse abuso que pode configurar numa condenação. Legal. E Tá? indo um pouquinho para a parte mais jurídica, em relação à remuneração, você vislumbra alguma possibilidade das empresas pedirem um ressarcimento desse período pelo INSS? Porque a gente Tem sabe vários que o casos. INSS ele se defende na questão de que eu só pago um afastamento por doença. Porém, gravidez não é doença. E a lei exigiu que ela ficasse em casa. Então, a gente sabe que tiveram aí alguns processos que conseguiram liminar para que o INSS pagasse essa remuneração, para não sobrecarregar o empregador, né? Mas também tinha toda essa defesa do INSS. Mas você acha que existe essa possibilidade de pedir um ressarcimento desse período enquanto ela ficou em casa por conta da legislação? Entendo que sim. Entendo que sim. Exatamente essas liminares, essas decisões que você está falando, elas vão exatamente nesse sentido. Exatamente, que você não pode onerar o empregador dessa maneira, né, sem ter tido critérios, que foi o que aconteceu, né? A gente simplesmente distribuiu para ele, ficou uma lacuna no ar, né, dizendo ela tem que ficar de home office e acabou. Não é assim que funciona. Então, assim, a gente tem várias decisões nesse sentido, vários processos nesse sentido, tanto do afastamento quanto de que ele arque com esse período. Ah, legal. E Deixa eu aí, falar uma coisa para você, se eu tá. te interromper. Acho que o primeiro passo para todo mundo é mandar e-mails e mensagens para as suas gestantes, informando na nova legislação e pedindo a ela que convocá-las para enviar a caderneta de vacinação, ou informar se foi, desculpa, tá, Dani, eu te cortei, mas é que eu queria falar. Fica tranquila. E convocar para que ela traga para a gente o comprovante da vacinação, né? E aí, você já tem que ajustar esse retorno, já estando com o seu termo de responsabilidade em mãos. Hoje a gente mandou tanto termo de responsabilidade por aí, porque todo mundo queria o termo, todo mundo queria, né? Sim. Então, assim, o retorno pode ser imediato. Então, qual é a minha recomendação? Tenham essas provas. Manda mensagem, manda um e-mail dizendo, olha, a lei tal te estabeleceu isso, então eu gostaria do seu retorno, eu preciso receber sua caderneta de vacinação para que eu possa ter ela nos nossos arquivos aqui e saber que você está protegida, está imunizada, e manda ela enviar. E aí é aquilo que você estava falando, vamos às respostas, entendeu? Vamos para cima das má-fé de colaboradora e por aí vai. Aí, só fazendo um gancho com um assunto que deu uma movimentada também no começo do ano, por conta do aumento dos casos pela variante Ômicron, soltou-se uma portaria dando uma boa flexibilizada na questão dos atestados, de comprovação e tudo Virou mais. uma zona, né, Dani? Virou uma zona, né? Já estava, né? Em algum momento aqui da nossa conversa você até falou, mas eu tive contato com fulano, tive contato com Beltrano, então a gente já tinha todo esse cuidado. O que você recomenda nesse tipo de situação? Porque hoje, hospitais lotados, às vezes não consegue ir lá pegar um atestado e deu essa flexibilização. Então, a gente, infelizmente, fica refém de algumas situações de má-fé, né? Então, o que você, como advogada, orientaria os nossos telespectadores nesse sentido em relação a essa portaria e os pontos mais críticos dela no dia a dia? Bom, só para concluir aquele pedacinho ali que a gente estava falando relacionado ao, ao exame, Sim, para admissão, exame gravídico, tá? Que eu estava falando, tá. Com relação a essa questão de jamais na admissão, né? Só para deixar isso bem claro Esse é também. para o Fernando que perguntou, né, Ah, Fernando? foi? Eu não sabia. Tem aí essa É o pergunta? Fernando. O Fernando ele fez a pergunta relacionada com a comprovação de gestação. Então, com relação a essa questão da demissão dela, eu acho que você pode pedir, porque se você precisar reintegrar, então é importante deixar isso claro também, que você pode pedir, porque você precisa para reintegrar. Então, é aquilo que a gente estava falando. Quando é para proteção do trabalhador, não é discriminatório, entendeu? Não é problemático. Então, por exemplo, eu quero para admissão, de jeito nenhum, tá? Isso da ação civil pública
com o Ministério Público do Trabalho batendo na sua porta aí lindamente, tá? Só para voltar. Repete a pergunta de novo. Eu comentei sobre a alteração da portaria interministerial que teve no começo do ano por conta do aumento dos casos de Covid pela Ômicron, hospitais superlotados, eles deram uma boa flexibilizada na questão de atestados e até mesmo no período de quarentena, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, fazendo um gancho com esse assunto também, porque, de certa forma, também está vinculado com uma gestante, né? Que não consiga passar, que não tenha que entregar um atestado. Foi uma portaria, bota polêmica nisso, né? Bota difícil nisso, porque ela abriu, de certa forma, uma porteira, né? E aí a gente entra para aquela história que a gente está falando da má-fé das pessoas. Sim. Né? Assim, eu brinco às vezes dizendo no escritório, eu falo, gente, a gente tem leis boas, tá? O direito do consumidor, a gente sabe que as empresas falam, nossa, que absurdo, o direito do consumidor, inversão do ônus da prova, né? Deixa a empresa se lascando, que o cara vai lá, conta um negócio, o juiz fala, não, inverti o ônus, você que tem que provar que isso não aconteceu. Como é que eu faço prova do que não aconteceu? Né? Enfim. Então, é uma lei bacana. Quem é que deturpa a lei? O consumidor que foi lá e agiu de má fé quando aquilo não aconteceu. Uhum. Da mesma forma, eu digo para você, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei muito legal, quando a gente vê um traficante recrutando um menor, é ele usando a lei com má intenção, porque a lei que protege o menor é bacana, de certa forma, né? Ela está protegendo a criança, ela está preservando um adolescente. Então, enfim, o uso da legislação é que depende da pessoa, né? Da má fé. E aí a gente entra nesse problema. Fizemos uma portaria evitando uma contaminação de uma das variantes que se espalhava de uma velocidade que ninguém conseguiu. Uhum. Enfim, o que aconteceu? Tivemos diversos casos. Dependendo da situação, você poderia reduzir o afastamento desses trabalhadores, tá? Na época, né? E, claro, você podia pedir o teste também, tá bom? Quando o teste... E se fosse negativo, óbvio, você podia fazer ele voltar. Não sei qual o caso exatamente aí que ele estava falando para você, mas os primeiros dias não tinha jeito. Não tinha jeito. Era a palavra dele quem valia. A que valia. Não tinha como. Era a palavra dele, tá? Isso não, a gente não conseguia modificar. Se ele ligasse para você e dissesse, olha, eu tive contato com uma pessoa nesse final de semana que teve Covid e eu tô me sentindo mole, enfim, com certeza. Teve até uma questão, nem vou entrar muito nesse mérito aí, que a gente teve até uma questão que rodou nos grupos, isso, dizendo que os atestados médicos iam sair com QR Code. Não sei se vocês chegaram a ouvir isso, mas, enfim, isso né, a gente não conseguiu ver na prática isso acontecer. Uhum. Na prática, não teve QR Code para a gente poder validar. Eu recomendei para todos os nossos clientes que fossem atrás, inclusive, dos resultados de exame de Covid. Tá? E, assim, eu fiz, para alguns, a gente fez um questionário para a pessoa responder, esse que eu estava te contando, que falou uma semana que teve contato com uma semana com outra. Essa empresa fez um questionário para ele responder com quem ele esteve. Uhum. Era para ele parar de aplicar golpe. Chega uma hora que não vai ter mais a quantidade de pessoas. Entendeu? Com quem você mora, há quanto tempo, né? E tal. Então, assim, quantas pessoas tem na sua casa? 2, né? Vamos pensar. Você teve contato com elas. Então, peraí, aí você fica de quarentena esses dias, porque você está isolado, aí você volta para mim daqui a pouco dizendo que você teve contato com outra pessoa, então você não estava isolado, né? Você só está isolado para trabalhar, né? Uhum. É isso que você precisa pegar para você poder aplicar uma penalidade. Para você poder aplicar uma penalidade, porque isso é a pessoa utilizando de má fé na relação. Bom, acho que é isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Tem alguma dúvida relacionada com a gestante? Eu acho que você brincou e falou que falou bastante, mas acho que foi bem esclarecedor em relação ao assunto, né? Até porque a lei ela teve pouca alteração, né? Ela falou mais relacionada com a questão aí
de estar vacinada, se não vacinada, entrega o termo, né? Mas nesse sentido. O termo é um segredo, né, Dani? O termo tem que estar muito bem redigido, ele tem que estar estabelecendo as questões para você, e eu volto a falar aquilo. O termo de responsabilidade não vai te eximir, ele reduz a possibilidade de uma responsabilização, mas ele não é único. Você tem que fazer todo o seu papel, continuar fazendo, né? Com as orientações, e infelizmente a gente tem que ficar se munindo de provas o tempo inteiro, né? Você tem que provar que tinha orientações nos quadros de avisos, que circulou com todo mundo, mantenha o uso de máscaras dentro do ambiente fechado, né? O álcool gel o tempo inteiro, todos os cuidados, né? E continuar ainda com todo esse material disponível para os colaboradores, né? Sim. Sempre, sempre. E quando você entrega, por exemplo, álcool em gel, se você entregar para ele ter o dele, sempre. E se ele não cumprir as determinações dentro do teu estabelecimento, você precisa puni-lo. Uhum. Então, por exemplo, se ele não tá cumprindo um distanciamento, algo nesse, você precisa adverti-lo, você precisa tomar as providências nesse sentido, entendeu? Não pode compartilhar copo, não pode compartilhar talher, não pode, enfim, tem que desinfetar todo o espaço, tem que ter distância no refeitório, você tem que. Tudo isso é nessa portaria que a gente estava falando aí, também fala bastante disso na portaria. Mas você precisa tomar todos esses cuidados e se imuna também de fotos, né? Não é só do que você entrega para ele, do que você entregou e cobrou. Bata fotos de como está a limpeza, bata fotos do local de trabalho, bata fotos do quadro de avisos, aonde você colocou a campanha de vacinação, aonde você colocou as regras de uso do espaço, evitando a contaminação. Isso tudo também prova. Fotos, então, vídeos. Hoje em dia é tão simples a gente fazer, né? Não é mais uma coisa complicada, entendeu? Inclusive um cuidado até extra com as gestantes, né? Já que elas estão voltando, ter esse cuidado em relação a elas também, né? Porque a gente sabe que é desconfortável usar a máscara, principalmente no calor, que alguns baixam aqui, ó, e ela fica de apoio no nariz, fica no queixo, né? Então, até em relação a gestantes tomar esse cuidado, né? Para que, olha, coloque a máscara, use o álcool gel com frequência, esses detalhes todos para elas também, né? Por isso é muito importante essa questão, para a gente evitar uma responsabilidade. São essas as provas, gente, que fazem com que a gente evite isso. Teve uma condenação que saiu ano passado, que foi de um motorista de caminhão, não sei se vocês souberam, que ele viajava por uma transportadora. Que ele viajou e, pelo que eu entendi, ele pegou Covid no Nordeste. E ele faleceu. E a transportadora foi responsabilizada pelo falecimento e teve que indenizar a família. Então, isso não é brincadeira. Com as grávidas, muito menos, porque a gente está falando de um feto, a gente está falando que a gente não sabe dos problemas que a doença pode vir a criar numa criança, a gente não conhece. Então, assim, a gente tomar cuidado com essas determinações, da gente provar tudo isso, para a gente provar que não foi, né? Ou afastar a hipótese de ter sido lá, é muito importante. Eu até vi uma decisão, na verdade, eu ouvi um testemunho de uma colega varejista que ela comentou, a colaboradora dela estava em casa porque era gestante, porém ela encontrou ela numa outra loja trabalhando, né, presencialmente. Entendi. E aí demitiu por justa causa. E eu vi também uma matéria falando de uma pessoa que estava com Covid e foi demitida por justa causa porque viu-se fotos da pessoa viajando, porque em tese Covid você tem que estar em quarentena, né? De resguardo, né? Sem Sim. contaminar os outros. Mas a gente sabe que, Sim. né, na prática, e como muitas vezes você está assintomático, as pessoas não têm um nível de consciência de que estão contaminando outras pessoas, o que é muito grave, né? É. E é isso. Rê, você quer colocar mais alguma coisa, algo que você acha que vale a pena falar aqui para os nossos telespectadores que estão desde o começo até o fim resistentes?
Super, você vê que o assunto é tão bacana, né? Essa explanação maravilhosa, assim, esclarecedoras, e não saíram, estão aí firmes e fortes, às 8h34 da noite. Eu acho que eu falei bastante, eu sou tagarela. Gente, eu me coloco à disposição. Eu brinco dizendo que o Marcos brinca dizendo que o meu telefone é uma extensão do meu corpo, porque será? Eu nem fico no WhatsApp, no celular, tá? Então, assim, eu me coloco à disposição para conversar. Eu não cobro conversa, então deixa eu deixar isso bem claro, né? Só peço que não abusem, que eu tenho que atender muita gente. Mas eu não cobro para conversar, porque eu acredito que a gente, enfim, é trocando experiência, é ouvindo e é falando que a gente evolui. Então, eu não cobro para conversar com ninguém, eu gosto de fazer amigos, tá? Então, assim, fiquem à vontade. Se a Dani quiser dar meu telefone, colocar o telefone aí no chat, enfim, pode botar, Dani, eu não tenho esse problema, tá? Vou Pode colocar. colocar o meu telefone aí, com o meu WhatsApp. Se eu demorar um pouquinho para responder, que deve ter muita pergunta, muita gente, aí eu prometo que eu respondo. Calma que eu prometo que eu respondo. Mas, enfim, eu me coloco à disposição. Também, para muitos que vão ver aí o 021, não achem que a Dani digitou errada. Eu sou uma carioca infiltrada, deixa eu explicar isso para vocês. Eu sou uma carioca infiltrada que gosta de São Paulo, que gosta de trabalhar. E aí eu fico bastante tempo em São Paulo também, mas eu não me desapeguei do meu 021, tá? Mas a gente tem escritório no Rio e em São Paulo. Então vai ser um prazer tomar café com quem for do Rio, vai ser um prazer tomar café com quem for de São Paulo e quem for de outros estados, por favor, a gente faz FaceTime, WhatsApp de vídeo, a gente se conhece, tá bom? E você vem aqui também de vez em quando, né, Rê? De vez em sempre. Eles ficam nessa ponte aí, Rio e São Paulo, e são super simpáticos, né? Tá lá com aquele escritório super chique na Avenida Brasil, mas não se assustem, viu? Não, a gente é do varejo. A gente é do varejo. Os nossos preços são do varejo. Fiquem tranquilos. Bom, é isso, Rê. Eu gostaria mais uma vez de te agradecer pelo nosso bate-papo. Foi um prazer enorme estar aqui falando com você, com essa simpatia toda, super esclarecedora na nossa conversa. Acredito que todos aqui que participaram também gostaram bastante. Feliz com a parceria da Ablus com a NCSA. Tenho certeza que a gente vai trazer muita informação bacana para o pessoal no geral. E muito obrigada. Esperamos aí para um próximo encontro. Quem tiver dúvidas, deixa aqui no chat, a gente passa para ela e repassa para vocês, até por e-mail, porque a gente fez um cadastro de algumas pessoas, né? E é isso. Então tá bom, gente. Obrigado aí, viu, pela audiência. Olha que chique que eu tô. Audiência, e o povo não saiu. Obrigada a todos pela participação. Tenham uma boa noite de descanso. Um abraço. Beijo, Rê. Beijo, pessoal. Gente. Até a próxima.